Você já deve ter visto aqueles vídeos onde o povo fica forçando extremamente a flexibilidade de outra pessoa. Pode ser criança, pode ser adulto. Ou até mesmo você já foi forçado de alguma forma quando foi buscar um treino de flexibilidade ou principalmente de contorção. Vamos falar um pouco sobre isso hoje? Fiquei um pouco distante aqui do YouTube, tirei umas férias da plataforma, também teve várias mudanças aqui no canal, eu tive que retirar todas as aulas, eu perdi meu Instagram pessoal, comecei do zero, mudei de cidade, não estou mais no Rio de Janeiro, agora eu estou em São Paulo, então muitas mudanças aconteceram e estamos aí agora voltando a um pouquinho de aulas aqui no YouTube, mas indo direto ao assunto depois de vários vídeos que eu assisti e sempre vi, e também depois de já ter sido machucada lá no meu início com alguém me forçando, eu decidi trazer esse vídeo aqui pra vocês. E é um assunto muito sério que a gente precisa conscientizar mais as pessoas sobre isso, porque ainda é colocado muito como uma condição, principalmente para quem treina a modalidade da contorção, não só quem quer trabalhar a flexibilidade para fins X e Y, tá? A contorção dentro do círculo ainda é trabalhada de uma forma muito, que eu chamo de medieval. E tem algumas pessoas que defendem isso, falam, não, mas dá resultado, a pessoa fica super molinha, fica super contorcionista. Mas chega lá na frente, daqui a 5, 6, 7 anos, o que acontece? O que a maioria das pessoas acabam fazendo é parando, largando a modalidade, porque acabou que ficou muito complicado, porque ficou com muita dor, porque gera muitas disfunções, muitos desequilíbrios no corpo e a pessoa precisa parar de treinar porque não aguenta mais de dor. E outro mito que acontece muito é quando as pessoas acham que precisa forçar, precisa ter uma coisa muito extrema para ter resultados, e isso não é verdade. É mais o tipo de treino, é o método ali que a pessoa propõe, muito mais do que você ficar forçando ou não. E aqui eu não vou só falar que não se deve fazer, mas eu vou argumentar para você ver se faz sentido aí na sua cabeça ou não. E vou deixar alguns links aqui embaixo que vocês podem abrir, alguns artigos, algumas coisas que vocês podem se informar mais sobre o assunto. Primeira coisa, a gente vai entender que quando a gente dá um susto no corpo, né, ele vai se proteger porque o nosso corpo é inteligente. Então, se você pega a perna de alguém e você empurra de uma vez para forçar, o seu corpo vai entender, meu Deus, o que tá acontecendo? E ele vai contrair, ele vai querer se defender para não se machucar. Isso, vocês já devem estar pensando aí, que isso é péssimo para o seu músculo, porque você tá lá numa atividade onde você precisa respirar e deixar o corpo soltar. E quando você tem um baque desse, ele prende, ele contrai tudo para se defender. Gente, o que pode acontecer? Primeiro, pode acontecer uma lesão, começando por aí. Segundo, você vai ficar toda tensa, se protegendo de uma coisa que você e o seu corpo está entendendo que não está sendo legal, que não está sendo saudável para você. Então ele vai se contrair todo e você vai ficar ali naquele tempo, vamos supor, 45 segundos, você vai ficar naquele tempo ali como numa tortura medieval, segurando tudo, prendendo tudo ali numa questão de sobrevivência. E a gente tem que entender que o treino, ele não é uma questão de sobrevivência, que você tá morrendo, que você tem que morrer ali, meu Deus, pro treino valer, entendeu? Não é isso. Vai ser muito mais efetivo você fazer o seu corpo entender o que você tá fazendo e deixar ele soltando aos poucos. Então ele vai empurrar um pouquinho, muito de leve. Outra coisa é também a pessoa querer chegar no resultado máximo já de primeira. Não é assim que o corpo funciona. Então ele vai empurrar um pouquinho, vai respirar, vai acostumar, o seu corpo vai entender, opa, tá, entendi que não tem nada de errado acontecendo, então vou liberar mais um pouquinho. Aí ele libera mais um pouquinho. Aí vai, respira, solta, vai mais um pouquinho. Até chegar o tempo, aqui no nosso exemplo, de 45 segundos. Ok, legal, então quero ir mais do que isso? Então a gente vai repetir a mesma coisa, mais 45 segundos, vai fazer uma segunda série, né? Igual assim na musculação, que a gente faz 1, 2, 3 séries. Na flexibilidade você pode fazer 2 séries também, de 45 segundos, por exemplo, com cada perna. Isso vai ser muito mais efetivo do que você querer chegar no seu máximo em 30 segundos e ficar naquela tortura medieval ali 30 segundos.
tá? E isso, com o tempo, ele não é eficiente. Uma coisa é você treinar 2 anos, assim, 3 anos até, que é até um tempão, mas para você ter uma longevidade dentro da modalidade e com o seu próprio corpo, né? Para daqui a pouco você não ficar todo ferrado, ter que correr para musculação, correr para não sei o que porque tá todo ferrado. Sim, você tem que ter um tipo de treino que seja eficiente. E também lembrando sempre que nunca um treino de flexibilidade é só com alguém empurrando, é só passivo, tá? Tem que envolver tudo, tem que envolver dinâmicos, tem que envolver ativo. Não é só eficiente você ficar sempre forçando com alguém, ou com elástico, ou sempre só no passivo. Porque quando você tiver que ter essa estrutura ali dentro da pose, vamos supor que você quer pegar o seu pé na cabeça. Se sempre alguém leva o seu pé na cabeça para você, ou você sempre usa elástico, como é que você vai ganhar também essa força, esse ativo, né? De você levar o seu corpo para onde você quer, né? Com a força junto com a flexibilidade. Então a gente tem que trabalhar sempre tudo junto. Outro erro também é sempre só ficar forçando. A pessoa fica toda molenga, principalmente quem já tem essa flexibilidade mais natural, quem já até mesmo tem frouxidão, a pessoa já é mole, e aí você deixa a pessoa mais mole ainda, fazendo só passivo, e essas pessoas são as pessoas que têm mais risco de sofrer lesão com esse tipo de treino, tá? Fica aqui o alerta do fator número 1. Número 2, eu vou envolver uma história aqui da minha experiência, da minha vida aqui dentro até da escola de circo. Eu tenho muita gratidão por todos os professores que eu passei dentro da escola, mas eu entendo, eu também aprendi muito com eles, sem comparação. Mas depois, com mais estudo, com mais pesquisa, eu entendo que muitas coisas eram colocadas ali de uma forma que não foi atualizada. Então, vamos supor que eu entrava lá na aula de contorção. Eu nunca fiz contorção de fato dentro da escola de circo, depois eu procurei outros lugares, procurei a ginástica rítmica, eu nunca fiz a aula de contorção, mas eu passei uma vez ou outra ali pela aula de contorção, mas nunca foi uma modalidade da minha grade. Justamente porque eu já tinha passado por mãos assim que tinham me machucado, que tinham me forçado, e eu tinha medo de ter mais dor, porque eu já tinha dor na lombar naquela época e eu tinha medo de ter mais dor, então eu evitava. Mas eu passei ali sim pela aula, claro, né? Contorcionista dentro da escola de circo, passei por aula da contorção que tinha lá na época, que era com um professor de circo tradicional, de lona, de assim, ele aprendeu, ele nem, obviamente ele não fazia mais, mas ele aprendeu e ensinou as pessoas assim desde criança e tal, e ensinava ali na escola. Só que a gente meio que chegava dentro da aula, a gente não tinha um aquecimento, cada um aquecia, soltava ali o corpo do jeito que queria e depois a gente já ia meio que pra uma forçadinha. E ele forçava super bem, ele não forçava drástico como eu tô falando aqui, tá? Só que o ponto é o seguinte, é exatamente essa falta de aquecimento. De um aquecimento adequado, de um aquecimento com exercícios ativos, com ativação de coluna, ativação de glúteo, ativação de abdômen, que é uma coisa que todo mundo também esquece do abdômen, né? Que é impressionante como às vezes as pessoas esquecem que para flexibilidade, para contorção, você precisa de força também no seu abdômen, né? Então precisa ativar também o abdômen. Fazer uma descida, uma subida na ponte, você usa também seu abdômen. Para fazer queixinho, você usa o abdômen também. Então assim, são coisas que tem que andar junto ali. O corpo é uma coisa, como eu sempre falo, assim, integrado, tudo junto ali. Não tem como ficar separando tantas coisas assim. Eu quero coluna, não vou fazer nada de abdômen. Também tem que ter ali um equilíbrio entre um e outro, senão começa também a dar ruim, né? Mas essa questão do aquecimento, faltava muito um aquecimento adequado. Para já chegar puxando, para já chegar fazendo às vezes truques que demandavam também muita força e que a gente não preparava o corpo antes em questão de educativo, em questão de progressões, não tinha muito isso. Tudo bem, isso a gente faz o quê? 14 anos atrás, assim, faz muito tempo, muita coisa aconteceu e a gente se atualizou muito desde lá, os novos professores que foram surgindo dali. Mas até hoje, né, agora vou trazer um exemplo de um aluno, chegou um aluno para fazer uma mentoria comigo, e ele queria melhorar
o middle split, né, o espacate lateral. E quando eu perguntei pra ele, né, porque é uma coisa que eu sempre faço na mentoria, como você treina? Pra entender o que a pessoa tá fazendo, o que ela tá fazendo de errado, o que não tá funcionando e como eu posso trazer uma coisa nova ali pra ela que vai funcionar pra ela ter resultado. Eu faço isso, eu faço aquilo, outro, e aí eu fui percebendo que essa pessoa ela não aquecia, não tinha um trabalho de mobilidade, que é super importante para os espacates, não tinha mobilidade, não tinha nada de ativos, era só aquela assim, solto aqui, alongo aqui e começa a forçar a todo custo e é isso aí. E com, sei lá, quanto tempo assim, um mês, não sei dizer ao certo, com o treino que eu passei pra ele, fazer bonitinho, fazendo tudo isso que tava faltando, que no início ele até sofreu também, porque pegava algumas coisas de abdômen, pegava força e tal, e nossa, isso queima, e eram coisas assim básicas, que ele até tem um nível bom, ele não é iniciante, tá? Ele é intermediário, já trabalha com contorção e sentindo queimação, sentindo uma certa dificuldade em alguns exercícios que pra mim, dentro da minha metodologia é básico. Então, para vocês verem como, assim, é possível a pessoa ser intermediária e ainda assim faltar uma base ali. E com pouco tempo, um mês, sei lá, ele começou já a ter resultados dentro do objetivo que ele queria, por causa do tipo de treino. Então, outro fator sobre forçar, gente, não dá para ir forçar, mesmo que seja você sozinho, sem fazer um aquecimento, assim, específico, tá? Não é só tipo assim, pulei corda, corri, fiz polichinelo, tô aquecido. Não é isso, tá? É um aquecimento geral, um aquecimento específico para o que você vai fazer ali no treino. Não dá pra chegar só alongando e pronto, acabou. Pra uma coisa que você quer ter uma qualidade e quer ter ali um resultado. Pra quem fazia minhas aulas aqui, sabe um pouquinho do que eu tô falando, sabe das ativações, sabe do quantas vezes a gente demora até chegar o momento realmente de forçar. Terceiro fator aqui que eu quero trazer é quando você vai forçar alguém que já é mole, já é flexível por natureza, essas pessoas aí que tem frouxidão e a pessoa começa ali a forçar pessoas já molinhas e tal, que é uma delícia, rasgação pura e força e o corpo cede, que é uma beleza e tal, e dá aquela sensação de que, nossa, está indo e não sei o que, porque claro, uma pessoa que tem uma frouxidão, você tá esgarçando mais ainda o ligamento dela e o corpo dela vai, porque não tem nada para segurar, não tem nada defendendo ali. Se ela não faz um outro tipo de treino de fortalecimento, o corpo dela vai ceder, isso é óbvio. Só que isso não quer dizer que está sendo ali dentro de um padrão mais saudável para o seu corpo. Isso também começa a gerar overtraining, tá? Ao longo do tempo, assim, fazendo sempre esse tipo de treino que a gente vai ver no próximo fator aqui, mais do overtraining, você acaba fazendo o quê? Gerando ali uma carga para o seu corpo que ele também não aguenta por tantos anos, por tanto tempo, assim. Começa a dar muita dor, o treino começa a ficar muito sacrificante. Então está sendo indevido quando a gente pega uma pessoa que já tem flexibilidade e a gente vai forçar ela muito ao extremo, querendo que ela ganhe ali mais flexibilidade, dando aquela falsa sensação que está dando certo, mas a gente está esgarçando ainda mais os ligamentos dela, o que pode provocar lesão. E a pessoa, vocês já viram aquele exemplo assim? Pode ser você, pode ser em outra pessoa. A pessoa é toda molinha. Ela sempre treina com tudo relaxado, tá? Sem nenhuma contração. Não ativa nada. Sempre no passivo. Quando ela vai para uma outra modalidade que ela precisa de tônus, pode ser uma parada de mão, que ela precisa ficar com a perna durinha, que ela precisa contrair a coxa dela e ficar ali durinha e tal, ela não consegue. Até no aéreo ela vai fazer alguma coisa e as pernas, as pontas, ela não consegue ter tônus, fica tudo solto, porque ela sempre trabalhou aquela flexibilidade sempre no passivo. Isso também é uma coisa que pode acontecer, acontece muito.
E uma aluna, agora vou usar outro exemplo, chegou para fazer uma aula experimental comigo presencial e ela era bem molinha e fazia uma escola de circo lá, que ela fazia contorção, que é porque o professor não era professor de contorção mesmo, nunca tinha feito contorção, e o método que ele usava era ficar forçando. A menina tinha zero ativação, ela não conseguia descer, sustentar a coluna assim na descida da ponte, e super flexível, só que não tinha nenhuma sustentação, não tinha nenhuma resistência para ficar nas poses, ela simplesmente desmontava. Para esse tipo de gente, você também não vai ficar forçando. Não é certo ficar forçando em nenhuma instância, ainda mais pessoas que já são moles e que precisa do outro lado, precisa na verdade ativar, entende? Ela não precisa ficar mais frouxa do que ela já é. Ela precisa ganhar técnica, ela precisa ativar, ela não precisa ficar... Uma coisa, gente, é você ajudar, né? Dar uma empurradinha, sabendo dar essa empurradinha. E não você forçar a todo custo, como a gente viu aqui nos exemplos, fazendo isso virar uma tortura e com alunos que não estão precisando disso. É extremamente uma qualidade que vocês podem analisar quando vocês forem fazer aula, principalmente particular ou em turma ali, que não são assim aulas gravadas que o professor não tá vendo tanto você, a não ser que você tenha sempre mandando vídeo ali para ele acompanhar. Você precisa entender que o professor, ele precisa ver o seu caso específico, embora você esteja numa turma. Você está numa turma com vários corpos diferentes, tamanhos diferentes, histórias de corpos diferentes. Então, não dá para passar o mesmo exercício para uma pessoa e achar que todos vão fazer aquilo igual. Ou eu vou forçar essa pessoa molinha e querer o mesmo resultado com todas as outras pessoas, mesmo que as outras sejam mais durinhas. Não existe isso. Cada corpo vai ter um processo, um resultado, cada corpo tem um tamanho, cada corpo vai ter ali uma área mais travada e outra mais molinha. Então, isso precisa tudo ser levado em consideração para quando a gente vai trabalhar com o corpo. E por que eu tô também fazendo esse vídeo? Para vocês saberem também se prevenir ao ponto de não caírem erradas, assim, de se lesionar primeiramente, de achar que isso é comum, que é normal e pagar a conta lá na frente, tá? E pensar, putz, eu treinava tudo errado. Eu treinava de uma forma que não foi boa pro meu corpo. O seu corpo é a sua casa, a gente esquece disso. Então, quando essa casa tá toda desequilibrada, tá toda com dor, quando o seu corpo começa a dar várias questões, tudo começa a influenciar, não só na hora que você está treinando, que você sente dor ali, mas na vida. Você vai sair na rua, vai caminhar muito, a lombar vai doer. Você vai carregar uma mochila, o seu pescoço vai doer, o seu ombro vai doer. Fez uma lesão na perna, você vai agachar para pegar um objeto na sua casa, vai doer. E aí o profissional, geralmente, que fez, às vezes nem é intencional, foi sem querer, tudo, a gente entende isso. Mas ele não vai pagar o seu tratamento. Ele não vai pagar o tanto de tempo que você vai demorar, energia psicológica ali, para que você vai ter que ter para melhorar de algo ruim que aconteça com o seu corpo. Então a gente tem que estar ligado com isso. A gente tem que estar muito alerta também como aluno, tá? Que nem sempre os professores estão certos, às vezes eu posso não estar certa. Como várias vezes lá no meu início eu vi eu dava um tipo de treino que hoje em dia eu já mudei um pouco. Eu não fazia nada que machucasse, mas eu vi que para corpos adultos que estão começando assim e tal, com um treino que eu estava acostumada muito intenso, não dá para eu passar esse treino muito intenso para muitas pessoas. Então eu fui entendendo também, dando aula e adaptando isso, de não passar algumas coisas que eu via que para tipos de corpos não ia funcionar daquele jeito. Não era a melhor maneira, então eu fui adaptando, fui melhorando e a gente vai melhorando cada vez mais, cada vez que vai estudando mais. Então, às vezes não é uma coisa intencional, mas todo professor, né, tem muitos professores assim que eu já vi que você contesta, não, mas isso aqui não é legal. Mas eu aprendi assim, e a minha aula é assim, pronto, acabou. Aí assim, é uma coisa que você tá colocando todo mundo ali em risco, você sabe disso, por uma coisa assim de
Síndrome de Gabriela, não é isso que chama? Ai, eu sou assim, eu sou assim. E aí a gente é assim, mas a gente vai ser sempre assim? A gente não vai buscar evoluir, sabe? Não vai buscar, assim, às vezes pessoas formadas fazendo coisas assim, pessoas que estudaram, formadas em educação física, que sabem que isso não é o melhor pro corpo, cheio de artigo disponível aí na internet, gente. E a pessoa com alguns discursos assim, né? Várias pessoas assim, só por uma tradição, por ser leal a uma tradição, que a gente sabe que lesiona corpos. Não, isso não é legal. Quem discorda, sinto muito, vai fazer então aula com essa pessoa, então continua dando aula assim e machucando as pessoas, é isso. O que eu posso fazer? Fazendo a minha parte aqui, né, de alertar vocês no YouTube. Nosso último fator aqui é realmente do overtraining. Quando você força muito o corpo e força muito sempre, e quando a gente vira artista, a gente sabe que nem sempre a gente tem a opção de dar o descanso que a gente precisa, né? E aí tem que forçar o corpo ali mais do que deveria. Isso sim é uma condição de trabalhos, de temporadas, de coisas, de quando você tá profissional ali da área. Só que a gente tem que entender o custo disso e estar consciente disso para tentar reverter minimamente esse overtraining que dá. Então, muitas vezes a gente passa do limite que a gente necessita realmente treinar, tá? E não só assim, tô falando aqui overtraining no modo geral, mas a gente também vai pensar em questão de tempo. Então, assim, 5, 10 minutos numa abertura não é o que vai te trazer resultado, tá? Às vezes você fazer esses 10 minutos de vários exercícios diferentes vai dar muito mais resultado que você ficar 10 minutos numa posição só ali, querendo que o treino desça a todo custo, tá? E aí, saindo um pouco do overtraining, lembrando que tem uns artigos aqui embaixo também pra vocês verem que não é tão bom também treinar todo dia. Ah, se eu treinar todo dia, Jorge, eu consigo fazer um queixinho no final do ano. Gente, precisa de descanso, tá? Senão o corpo vai começar a ficar estressado e ele começa a regredir e também começa a machucar, começa a ficar todo duro, tá? Então precisa descansar, seu corpo precisa, seus músculos precisam ter um espaço ali, tudo precisa de descanso, tá? Pensa aí no seu corpo realmente como a sua casa, ele é todo ali dentro de uma questão que a gente pode entender como o ciclo da natureza. Ali você tem que associar uma coisa com a outra para você começar a entender coisas que são remediáveis e mais saudáveis para o seu corpo, porque a gente já faz uma atividade que, não minto para vocês, é uma atividade que, falando da contorção, não só flexibilidade ali para fins X e Y, mas a contorção ela já vai para um extremo. Então a gente precisa sim pegar um contraponto. Senão, a gente paga a conta mais tarde. Então precisa, tá? Eu tenho agora, com 14 anos de prática de contorção, eu estou me aposentando por querer dar mais ênfase ali na modalidade da parada de mão. Mas eu tenho muito orgulho de falar que eu treinei muitos anos, né? Depois que eu aprendi a treinar direito, sem aquela dor chata na lombar, aquelas dores chatas, e ficar ali com o meu corpo tranquilo para fazer as minhas modalidades. Mas sempre aparece uma coisa ou outra, um negócio ou outro, mas não é lesão, tá? Né? Às vezes é uma parte, um diafragma preso que precisa ser liberado, ou uma disfunção, uma estaladinha no osteopata que bota seu pescoço no lugar de volta, coisas assim que são de qualquer pessoa, atleta, que tenha um treino mais pesado e tal. Mas não é lesão, não é uma dor que eu fico carregando comigo na rua, entendeu? Pra todo canto que eu vou. O nosso último fator é de repetição também, né? Ah, eu vou fazer uma ponte, aí faz 10 pontes tentando. Gente, não dá, é melhor você fazer um treino mais equilibrado do que você ficar fazendo 10 pontes, forçando ali. Aí eu vou deixar aqui no final do vídeo a grande pergunta. Como que você termina o seu treino? Você termina assim, bem energizado e tal, tipo, tô cansado, mas nossa, senti que trabalhou bem? Ou você termina com uma extrema dor que você depois não consegue sentar, depois você não consegue deitar, que tudo fica doendo dias e dias e dias, não só pelo trabalho ali que você fez no dia do treino,
mas uma dor além que fica dias e dias e dias, não é uma dor muscular, é uma dor esquisita que passa uma semana inteira, você vai fazer o próximo treino, você ainda tá com essa dor. Como que é isso? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar mais sobre isso, porque eu tenho visto lá no Instagram, tenho visto em todos os lugares, na verdade, que é uma coisa mais necessária pra gente conversar. Não esquece de ver os links aqui embaixo, se inscrever no canal, obrigada por você que continua aqui. E eu tô com o meu Instagram novo, que ainda é o Georgia Bergamin, que é um Instagram pessoal, porque o outro se foi. Então me segue lá pra ajudar, crescer os seguidores de novo. E nós temos o Instagram da Oloarte, que é o Instagram das dicas, dos papos também de flexibilidade. Espero ver vocês por lá, um beijo e até o próximo vídeo.